Olá, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Estamos começando o nosso devocional dessa manhã. Estamos começando esse tempo para edificação de cada um de nós, tempo para fortalecimento da nossa fé, para que cada um de nós possamos ser inspirados e renovados, revigorados e motivados, abastecidos, fortalecidos. Um dia a todos, a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês, amém? Esse é um tempo para nós orarmos, um tempo para orarmos por alvos pessoais, um tempo para fluirmos no poder de Deus, um tempo para orarmos pela presença do Senhor, pela vida de Deus, pela unção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, pelo Espírito de Deus fluindo dentro de nós. Um tempo de orarmos também de maneira intercessória por aquelas pessoas que precisam da nossa oração e que nós temos o encargo por isso, por orar por eles. E sempre compartilhamos também algo da parte do Senhor, sempre procuramos buscar uma inspiração na palavra também, para o nosso dia, para a nossa vida, para tudo aquilo que Deus está construindo em nós. Amém, aleluia, glória a Deus. Então vamos começar pedindo ao Senhor por tudo aquilo que precisamos, ao que precisa de sabedoria. Peça por sabedoria, Deus dá sabedoria ao que precisa de discernimento, ao que precisa de provisão, ao que precisa de saúde, O que for necessário, que nós podemos colocar diante do nosso Pai, e o nosso Pai tem prazer em nos responder. O que você precisa, o Pai, Ele ouve as suas orações. E Ele tem prazer em responder você. Amém? Então vamos orar? Vamos orar. Quais são os seus alvos de oração? Pai, nessa manhã nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa história. Oh Deus, os cuidados dessa vida. E cremos que o Senhor é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos ampara, que nos fortalece, é um Deus que nos provê, que nos supre, é um Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos. Nós cremos que em Ti nós temos tudo aquilo que precisamos, podemos colocar toda a nossa expectativa no Senhor, projetar os nossos olhos no Senhor e depender do Senhor, para que as respostas elas cheguem até nós, as respostas cheguem até a nossa vida e elas se manifestem, Pai. Sabemos que as coisas muitas vezes não acontecem no nosso tempo, da nossa maneira, segundo a nossa vontade, mas uma certeza nós temos no nosso coração é que o Senhor sempre nos ouve, sempre nos ouve. Por isso, eu coloco diante de Ti agora a vida de cada um desses amados irmãos. Tudo aquilo que de alguma maneira possa angustiá-los, produzir ansiedade, produzir tristeza, oh Deus, depressão, opressão, todo o peso de cobrança, todo o peso de culpa, todo o peso de dívida. O Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom Pai, um bom Pai. E o Senhor tira todas essas coisas de dentro de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que Ele é um bom Pai? Amém. Você crê que Ele é um bom Pai? Que Ele responde a você? Que Ele ouve você? Você pede, Ele ouve. Ele ouve você. Ele ouve as suas orações. Ele ouve o seu clamor. Ele é um bom Pai. Ele está atento a cada uma das suas necessidades, cada uma das suas dificuldades. Ele é por você, querido.
Ele luta por você, não é contra você. Que você possa descansar nisso, confiar nisso. Nós já pedimos, então vamos agora buscar, amém? Vamos buscar. A Bíblia fala sobre pedir e dar-se-vos-á. Mas a Bíblia fala que se buscar, também achará. Então vamos clamar pela unção agora, pela unção, presença, vida de Deus no nosso coração, vida de Deus, poder de Deus, poder do alto, intensidade, vida intensa no Senhor, fervorosa. Vamos orar por isso, vamos ativar os nossos motores espirituais, aleluia. Vamos orar, vamos buscar, amém? Sim, Pai, nós clamamos também, Pai, pela Tua unção. Sabemos que temos necessidades, temos demandas, temos situações a serem resolvidas, mas não há nada mais precioso para nós do que a Tua presença. Nada, não há nada mais precioso do que o poder do alto, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos inspira, nos motiva, nos enche, Pai. Eu oro nessa hora, tira todo o abatimento da alma, o desânimo, a apatia, Pai, a passividade, tira tudo aquilo que rouba a nossa fé, a tristeza, as cadeias da mente, as fortalezas mentais, Pai. Tira essas coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, que nós possamos agora, desde já, renovar a nossa mente, enchendo o nosso coração de boas expectativas da parte de Deus, enchendo o nosso coração da doce esperança, da presença, da unção, do poder de Deus, poder do alto seja sobre as nossas vidas. Poder do alto seja sobre nós, Pai. Poder do alto seja liberado sobre nós, Senhor. Em o nome poderoso do Senhor Jesus, enche os nossos corações, enche a nossa vida, Pai. Enche a nossa vida, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sejamos cheios do Espírito, querido. Aí onde você está, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio da unção, cheio de vida, seja cheio de poder de Deus seja liberado agora sobre a sua vida. Remove todo abatimento, todo desânimo, remove toda tristeza. A alegria do Senhor enche o seu coração agora, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Então, nós já pedimos, nós já buscamos, e agora nós vamos bater. A Bíblia diz, pede e dar-se-vos-á, busque e achará, bata e abrir-se-vos-á. O bater, querido, fala da nossa intercessão. Nós vamos interceder por aquelas pessoas que precisam do Senhor. O bater, ele fala de persistência, perseverança, insistência. O bater aponta para uma santa insistência. Nós vamos insistir em orar por aquelas pessoas que amamos, por aquelas pessoas que temos um encargo no nosso coração, para que essas pessoas sejam alcançadas, para que essas pessoas tenham suas vidas transformadas, amém? Então vamos orar por elas também? Comece a orar aí, comece a orar por aqueles que Deus deu a você para orar, amém? Sim, Pai, em nome de Jesus, nós oramos também de maneira intercessória, oramos por aqueles que precisam do Senhor, aqueles que ainda não conhecem, não se entregaram, não se renderam, aqueles cujas vidas ainda não foram totalmente alcançadas. Nós oramos, alcança, Pai, alcança com graça, alcança com amor, alcança com bondade, alcança com favor, alcança com o Espírito. Convence da condição atual.
Senhor é o único capaz de convencer do pecado. Ninguém mais. Só o Senhor convence uma vida. Só o Senhor convence uma pessoa. Então, convence da condição atual. Gera transformação, mudança de mentalidade, arrependimento e salvação. Gera salvação, Senhor. Em o nome poderoso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Me dá só um segundo, alguns segundos. Só fechar uma torneira que tem uma água pingando dentro de um copo. E tá pingando aqui dentro do meu ouvido. Eu não sei se você tá escutando. Só alguns segundos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Não sei se você estava ouvindo, mas eu estava, né? E incomoda, né? Goteira, né? Barulho de goteira, né? Então, não é a chuva não, Vanessa, era o filtro. Tava dando para ver, era o filtro de água. Tava pingando dentro do copo e por isso que tava fazendo tanto barulho. Aleluia, aleluia. Há um texto na Bíblia que fala sobre a goteira, né? Olha o que diz. Vamos procurar aqui. Só uma curiosidade bíblica, né? Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como a goteira constante em um dia chuvoso. Sabia que tinha algo nesse sentido. Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como uma goteira no dia de chuva. Né? Em alguma outra tradução, vamos achar que fala de rixosa, né? Então a Bíblia diz que é igual goteira no dia de chuva. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Mas não é isso que eu quero compartilhar com você. Aleluia. Não é isso que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você outra coisa. Amém? Não é sobre goteira. Mas ontem nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, né? Falamos sobre o propósito eterno de Deus, a igreja, a vida em comunidade. Aleluia, Vanessa, é isso aí. Seca todas as goteiras da minha vida, Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Então, nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, né? Sobre a vida em comunidade, a vida uns aos outros, a igreja, né? A noiva, né? A família da fé, a casa de Deus, da maneira como você quiser. Mas esse é o propósito eterno de Deus. É nisso que Deus está envolvido e é isso que Deus está edificando. A palavra de Deus fala que Ele edificaria a sua igreja, né? Edificaria o seu corpo. Então, Deus está envolvido nisso, querido. É nisso que Deus está. É isso que Deus está fazendo. É isso que nós compartilhamos ontem. Então, o propósito fala da vontade, né? O propósito aponta para a vontade. O propósito eterno fala da vontade de Deus, né? E relacionado a isso, relacionado a esse propósito, a essa vontade de Deus, então a gente vê que Deus quer uma família, né? Deus quer uma noiva, uma família, uma casa edificada, como eu já disse, pedras devidamente encaixadas. Não é um amontoado de pedras, mas é pedras devidamente encaixadas. E para que essa família seja constituída, né? Para que essa casa seja edificada, para que essa noiva seja adornada. Você vê que
há muitas ilustrações na palavra de Deus. Tem algo que então vai no centro do coração de Deus. É aquilo que compõe essa noiva, é aquilo que compõe essa igreja, é aquilo que compõe essa casa. São pedras vivas. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas para edificação. E a nova Jerusalém, né, que é a eternidade, novos céus e nova terra. E Apocalipse diz isso. Nada mais é do que pedras vivas, encaixadas, devidamente encaixadas. Pedras vivas, devidamente estruturadas. Então, para isso são necessárias as pedras. As pedras são necessárias. Para a família, né, são necessários os filhos. Então, se tem algo que está no centro do coração de Deus, são filhos, querido, né? Desde o início, em todos os recomeços de Deus. Ontem eu falei que Deus não muda, Deus é o mesmo, o propósito de Deus sempre é o mesmo, mas o pecado desvirtuou as coisas. Depois você vê a carnalidade de cada um dos homens, vai fazendo com que Deus precise recomeçar, seja com Adão, seja com Noé, seja com Abraão, seja com Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, ele é a consumação de todas as coisas. Mas sempre no coração de Deus esteve filhos, querido, filhos. Deus sempre desejou filhos. Multiplicai-vos, enchei, sede fecundo. Para todos esses homens, a ordenança bíblica foi a mesma. Para Adão, para Abraão, para Noé antes de Abraão, né? Para Abraão e em Cristo. Em Cristo, a Bíblia fala que ele era o unigênito e se tornou o primogênito. Ele era o único e se tornou o primeiro de muitos. Então, o que está no centro do coração de Deus é o seu desejo de ter filhos. Deus tem um compromisso com os seus filhos. Deus está comprometido com os seus filhos. As pessoas acham que às vezes Deus está comprometido com esse mundo, com esse século, em transformar esse mundo, esse século, a sociedade. Não tem nada disso. Não há nada na palavra de Deus nessa direção. Deus está edificando a sua igreja. Deus está edificando a sua igreja. Mas na casa do Pai tem muitas moradas, tem lugar para muita gente, tem lugar para muitos, tem lugar para todos aqueles que passarem pela sua mente aí, tem lugar para todos aqueles que Deus te der encargo por orar, por evangelizar. Mas Deus está edificando a sua igreja. Mas você vê como o diabo, ele distorce as coisas, né? Hoje tem muita gente atacando a igreja, né? E pastores, crentes, que atacam a igreja. E às vezes tentam responsabilizar a igreja pela depravação desse mundo. A igreja precisa ser mais atuante. A igreja precisa ser mais ativa. O mundo está desse jeito por causa da igreja. Isso é conversa fiada. Isso é conversa maligna. Nunca, querido, se levante contra a igreja. Ela é a noiva. Ela é a noiva. Quando Paulo perseguia os cristãos, na verdade Saulo, e ele tem uma experiência com Deus, cai ali do cavalo, você conhece a história. E ali, Saulo ouve uma pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E, de fato, Saulo estava perseguindo a Deus? Não. Muito pelo contrário, ele achava que estava fazendo algo até bom. Saulo era um religioso. E ele disse, por que me persegues? Porque
Na verdade, Saulo estava perseguindo a igreja, os cristãos da época. E a igreja e o noivo são um só. Amém? São um só. Lembra que eu disse ontem, né? Temos a mesma vida, a vida que Deus vive. Então, Deus está edificando a sua igreja, querido. Entenda isso. Deus não está edificando uma sociedade, Deus está edificando a sua igreja. E a melhor maneira hoje para você transformar a sociedade é gerando filhos para Deus. Filhos para Deus. É assim que uma sociedade é transformada, pela transformação de vidas, pessoas, pela transformação de vidas. Mas o presente século, a Bíblia diz que ele é caído, já está na mão do inimigo. Ele é o príncipe desta terra, Satanás, jaz no maligno. Por isso, no coração de Deus, no centro do coração de Deus estão filhos. Mas Adão, que tinha esse primeiro propósito, ele falhou, né? Ele falhou no seu propósito. Ele caiu e, por ter caído, Adão não pôde transmitir a outros a imagem de Deus. Ele transmitiu a sua imagem caída, mas não a imagem de Deus. Mas hoje, em Cristo Jesus, esse propósito é cumprido. Então tenha em mente isso, querido. Nunca se esqueça. Deus deseja ter filhos. Deus deseja ter filhos, querido. É isso que vai no coração de Deus. No começo, Deus criou o homem, abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O primeiro mandamento de Deus ao homem foi: vai dormir com a sua mulher. Vai dormir com a sua mulher. Deus disse: vão e sejam fecundos. Sejam fecundos. Todavia, como eu já disse, Adão pecou. Adão pecou e já não podia transmitir a imagem de Deus. Adão agora transmitia a sua imagem caída. A principal consequência da queda do pecado foi a perda da imagem de Deus. A principal consequência do pecado foi o homem perdendo a imagem. E ao cair, o homem contaminado agora pelo princípio de Lúcifer, ele agora já não tem mais esse mesmo desejo que está no coração de Deus de gerar filhos. Ele recebe em si a semente do diabo. E a preocupação do homem agora não é filhos, é realizações, feitos, para que ele possa ter o reino, o poder e a glória. Você entende como funcionam as coisas? Você entende aonde o diabo entra? O homem agora, ele busca realizações e feitos, para que ele tenha o reino, o poder e a glória. Mas o que estava no coração de Deus eram filhos. Filhos, querido. Gerar filhos é algo desprezado por esse mundo. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, falando que as pessoas não querem ter filhos. Gerar filhos é algo desprezado por esse mundo. É caro, né? Mamon entra na história. Uma mulher que decide abandonar uma carreira para ter filhos, ela é taxada de louca pelo mundo lá fora. Ela é taxada de alguém inconsequente, alguém que está desperdiçando o seu talento. É assim que o mundo enxerga as coisas. E esses são dois tipos de mentalidade que vão permear a palavra de Deus toda. Toda a palavra de Deus é permeada por esses dois tipos de mentalidade. Nos filhos de Noé, você vai ver que existe uma geração que gera descendência e existe uma geração que faz realizações e feitos. A geração que gera descendência, ela tem os seus anos contados diante de Deus. Depois você lê lá. Agora, a que foca em realizações e feitos, essa não tem os seus dias contados. Por quê? Porque não é uma vida com propósito. Deus não conta. Esses dias não são contados, querido.
Então, de um lado, você sempre vai ver na palavra de Deus a mentalidade dos que querem fazer algo para Deus e a mentalidade dos que querem gerar filhos para o Senhor. Oh, querido, a maior glória são os filhos. O apóstolo Paulo já dizia isso. Essa é a minha coroa, essa é a minha glória, os meus filhos. O apóstolo Paulo dizia isso. Essa é a minha coroa, essa é a minha glória. Essas são as pedras da minha coroa, os meus filhos. Isso não significa que não precisamos fazer coisas, até porque existem coisas que são vitais, mas isso não é o foco da nossa vida cristã. O foco da nossa vida cristã é ter filhos. Ter filhos é que deve ser o alvo. Você está entendendo? Ter filhos é que deve ser o alvo. Como Abraão, querido, nós fomos chamados para sermos pais de nações. E como ele, nós também não conseguimos gerar por nós mesmos. Somos estéreis em nós mesmos. Não podemos gerar por nós mesmos, mas se tivermos a fé como Abraão teve, certamente o Isaac nascerá. Certamente o Isaac virá. Eu posso te garantir que fazer coisas é bem mais fácil do que gerar filhos. A melhor coisa que Abraão queria ali naquele momento é que Deus mandasse ele construir uma torre, assim como os filhos de Babel. A Babilônia, o povo de Babel, a futura Babilônia, construiu uma torre, vai lá e faz uma maior. Para Abraão seria muito fácil se Deus tivesse dito isso. Faz uma torre maior. Mas não, Deus mandou ele gerar filhos. Fazer coisas, querido, é muito mais fácil que gerar filhos. Gerar filhos traz pressão. Fazer coisas só traz cansaço. Gerar filhos leva a depender de Deus. Fazer coisas, você consegue fazer muita coisa bacana, legal, boa, na sua própria força. Gerar filhos não. Gerar filhos exige fé. Fazer coisas exige só trabalho. Fazer coisas exige só trabalho. A mentalidade de Babel, querido, é buscar fazer o próprio nome célebre. Mas Deus disse a Abraão: eu vou engrandecer você. Eu vou engrandecer o seu nome. Quem gera filho não sai em capa de revista. Quem faz grandes realizações e feitos, sim. Então, você está preocupado em tornar o seu nome célebre ou em que Deus engrandeça o seu próprio nome? Então, tenha como alvo aquilo que Deus tem também. Gerar filhos, multiplicar-se na vida de outros, transferir, transmitir graça, favor, abençoar, ser um canal, ser um instrumento. Tenha como alvo. Quando nós geramos filhos, nós aceitamos o desafio de realizar o que nós mesmos não somos capazes de fazer. Quando geramos filhos, aceitamos o desafio de realizar o que nós mesmos não somos capazes de fazer. Isso nos faz dependentes de Deus e da sua graça. Dependentes de Deus e da sua graça. Querido, você quer mudança para esse mundo? Você quer que esse mundo melhore? Você quer mudança para esse mundo? Você quer uma sociedade melhor? Gera filho para Deus. Gera filho para Deus. Gera gente que carrega a imagem de Deus no seu interior. Não é gente perfeita não, mas é gente que carrega o Espírito de Deus. Tudo o que se faz, passa, querido. Nós lemos o texto ontem. Tudo aquilo que se faz, passa. Mas o propósito de Deus permanece. Filhos permanecem. Filhos são o seu legado. Filhos são a sua história. Tudo o que se faz, passa um tempo, ninguém nem lembra que foi você quem fez. Ninguém nem lembra das suas realizações, querido.
mas filhos permanecem. Filhos permanecem. Então nós devemos nos concentrar em gerar filhos, cuidar deles, reproduzir neles a identidade dos filhos de Deus. Isso se aplica aos naturais e aos espirituais. É tudo filho. Reproduzir nele a identidade dos filhos de Deus. Aquele que gera, ele não espera reconhecimento, elogio, nem tem muito, porque nem é tão valorizado assim. O mundo mesmo não valoriza. Então aquele que gera não espera reconhecimento ou elogio, mas o próprio filho é a coroa. Eu já disse isso. O próprio filho é a coroa. A alegria de um pai é um filho. Tem coisa melhor, querido, que você ver pessoas sendo abençoadas através de você. Não precisa de elogio. Não precisa. Você vê pessoas sendo alcançadas através de você. Você sendo um transmissor de graça. Não tem nada melhor do que isso. Transmitir graça de Deus. Ser um canal de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Você é uma bênção, querido. Eu termino dizendo isso. Você é uma bênção. Não enterre o seu talento nas coisas desse mundo. Não enterre o seu talento em realizações e feitos. Você é uma bênção. Você é um canal de bênção. Não enterre o seu talento. Não despreze o dom de Deus que está em ti. Tem um dom de Deus aí dentro de você. Amém? Deixa eu orar com você. Amém? Deixa eu abençoar você. Pai, obrigado, Deus, pela vida dos meus amados irmãos. São aqueles que carregam o útero espiritual. Aqueles que são capazes de transmitir uma herança, uma descendência, formar uma genealogia. Terão seus dias contados diante de Deus. Dias com propósito. Eu os abençoo. Abençoo nesse dia de hoje, onde passarem, sejam ministros do Senhor, ministros da palavra, ministros do Evangelho. Por onde estiverem, sejam canais de bênção. Não foram chamados apenas para trabalhar, foram chamados para gerar. Aonde estão, mesmo que com um pretexto de um trabalho, de um ganho financeiro, mas acima de tudo, são ministros do Senhor. Ministros do Senhor, instrumento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Trabalhar é importante, ganhar dinheiro é importante. Tudo isso é necessário. Cada um de vocês, talvez agora mesmo, vão sair aí para algum lugar ou vão cuidar da sua casa. Isso é muito importante, de grande valor. Vão cuidar da sua família. Mas não importa se você trabalha fora, se você trabalha dentro, não importa se você vai para a rua, se você vai ficar em casa. Você é um ministro de Deus. Você é um enviado do Senhor. Aonde você vai, você carrega a presença de Deus. Seja um instrumento de Deus aonde você estiver plantado. Amém? Que Deus abençoe você. Um excelente dia para você. Um forte abraço. Fica na paz. Deus abençoe, querido.